Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, claro, a ficha de vocês já caíram? A nossa ficha tá caindo aos poucos, né? Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. Quarta-feira já tem Botafogo e Pachuca pelo Intercontinental, 2 horas da tarde. Vai ter o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã. Terminando a partida, 4 horas da tarde, a nossa live aqui pós-jogo. Tudo isso na quarta-feira também. Olha, eu quero conversar com vocês agora sobre planejamento para o ano que vem, porque o CEO do Botafogo, Tairo Arruda, já falou algumas coisas sobre isso. O John Textor também já falou sobre planejamento para o ano que vem, e eu quero dar minha opinião sobre isso, porque vai precisar ser feito, né, uma reformulação nesse elenco do Botafogo. Eu não acredito em uma debandada do time titular. Eu acredito que muitos jogadores do time titular vão permanecer, vão ficar no Botafogo, só que tem jogadores para sair, claro, para outros poderem chegar. Eu quero conversar com vocês sobre isso, planejamento para o ano que vem. Vou dar minha opinião de como vai ser. Eu quero trazer números aqui também de quanto que o Botafogo faturou em premiações nessa temporada, o que está por vir. Ano que vem, cara, o Botafogo vai bater um recorde de campeonatos oficiais disputados. Ano que vem, um recorde. Botafogo vai jogar vários campeonatos ano que vem, oficiais, e isso é o maior número de competições da história do Botafogo. Muitos assuntos, cara, mas o foco vai ser o planejamento para o ano que vem. Quero conversar sobre isso. Jogadores em fim de contrato, jogadores do Lyon no Botafogo, Lacazette no Botafogo, Talafico. Quero conversar com vocês sobre isso, muitos assuntos, tá? Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês sobre dinheiro. O Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo campeão brasileiro, faturou em premiações até aqui 245 milhões de reais. Se a gente pegar a Libertadores, o Botafogo começa jogou todas as fases, né? O Botafogo começa na pré-Libertadores e é o campeão. E o Botafogo, cara, na cotação atual, o Botafogo faturou na Libertadores 192 milhões de reais. Se a gente pegar todas as fases da Libertadores, 192 milhões de reais na cotação atual. Se a gente pegar as 2 fases da Copa do Brasil, o Botafogo faturou 5 milhões de reais jogando as 2 fases da Copa do Brasil. E a premiação para o campeão brasileiro, 48 milhões de reais. Então, cara, se o Botafogo, claro, ainda tem o Intercontinental, se o Botafogo for passando de fase, tem o Pachuca, tem o Al-Ahly, tem a final contra o Real Madrid, isso pode aumentar. Mas até aqui, 245 milhões de reais em premiações. 192 na Libertadores, 5 milhões na Copa do Brasil e 48 milhões no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ano que vem tem a Copa do Mundo de Clubes e só pela participação o Botafogo poderá receber 320 milhões de reais. Se for passando de fase, se for campeão, pode chegar até 640 milhões de reais. Aí eu quero falar sobre isso com vocês, porque ano que vem, cara, vai ser muito importante. Talvez o ano mais importante da história do Botafogo. Difícil, né? Esse foi muito importante também. Ganhamos de Brasileiro, Libertadores. Ano que vem, competições oficiais, o Botafogo vai jogar 7. A maior da história do clube. São 7 competições o ano que vem. Isso nunca aconteceu antes na história do Botafogo. Isso tudo porque o Botafogo vai jogar Campeonato Carioca,
a Supercopa do Brasil, a final contra o Flamengo, lá no Mangueirão, Belém do Pará, porque o Botafogo é o campeão brasileiro e o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil. Tem a Recopa também sul-americana, Botafogo campeão da Libertadores contra o Racing, campeão da Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Mundo de Clubes. Então o Botafogo ano que vem tem 7 competições oficiais para disputar na próxima temporada. Aí a gente já entra no assunto planejamento para a próxima temporada, né? Porque são 2 fatores. Primeiro, o John Textor já percebeu que montando bons times, bons elencos, vai ganhar muito dinheiro com premiações, sendo campeão. Esse ano está mostrando isso. E claro, ano que vem são 7 competições importantes. Eu quero muito ganhar a Copa do Brasil, a gente ainda não tem. Eu quero muito, quem sabe, ganhar a Libertadores de novo, a Copa do Mundo de Clubes, Brasileiro, todas, né? Carioca eu não sei se eu quero não, mas a gente já tá um tempinho, hein, sem ganhar o Carioca. Tem a Recopa, tem a Supercopa do Brasil. Cara, são muitas competições ano que vem, então a gente tem que falar sobre um elenco forte, um elenco recheado de boas peças, um bom planejamento, contratações de peso. Já fiz um vídeo aqui no canal. O John Textor tá querendo mídia pro Botafogo, né? Ele tá querendo internacionalizar ainda mais a marca Botafogo lá fora. Já fiz um vídeo aqui no canal. Precisa também de contratações de peso, jogadores de nome, conhecidos, claro, que venham para jogar bola, né? Não adianta você trazer jogadores de peso também que não jogue bola dentro de campo. Tem o Arthur Jorge também, a gente não sabe se ele fica, se ele sai. Se ele sair, a gente vai ter que ir no mercado atrás de um outro treinador, aí vai dificultar mais um pouco também o planejamento. Enfim, são 9 jogadores em fim de contrato, né? A gente tem que lembrar, o Adrielson já disse que volta pro Lyon agora no final do ano. O Eduardo tá em fim de contrato, o Tietê tá em fim de contrato, o Marçal tá em fim de contrato, o Jefinho tá em fim de contrato, só que o Jefinho saíram informações que ele vai ficar pro ano que vem. Tem o Romero em fim de contrato, o zagueiro Pablo, o Rafael que vai aposentar, já aposentou, né? Vai aposentar, não sei se ele vai jogar o Intercontinental de Clubes. E o Gatito também tá em fim de contrato, vamos ver. Na segunda parte do vídeo eu vou dar minha opinião sobre isso tudo, tá? O CEO do Botafogo, o Tairo Arruda, ele concedeu uma entrevista logo após o título ontem brasileiro do Botafogo. E o Tairo Arruda falou a questão dos destaques dos jogadores, do planejamento para o ano que vem. Como eu disse, o Adrielson já falou que volta para o Lyon, o Jefinho vai ficar no Botafogo, pertence ao Lyon, mas vai ficar. O Luiz Henrique deu uma entrevista ontem depois do jogo, depois do título. O Luiz Henrique falou que quer ficar no Botafogo, pelo menos para jogar o Super Mundial de Clubes do ano que vem. Tem a situação também do Almada, que a gente não sabe o que vai acontecer, provavelmente vai sair. Tem a situação do Igor Jesus, provavelmente deva sair também. Tem a situação do Alan. O Alan deu uma entrevista também, disse que quer ficar no Botafogo. E, cara, tem jogadores aqui que são pouco falados, mas eu acho que eles vão ser muito cobiçados. O Savarino e o Marlon Freitas. Apesar da idade um pouco avançada, o Savarino e o Marlon Freitas serão cobiçados no mercado da bola. Tô vendo pouca gente falando isso. O próprio Gregory também, eu acho que vai ser cobiçado. E o Cuiabano provavelmente vai ser negociado. Olha, o Tairo Arruda tá aí, ó, ele falou o seguinte ontem após o título brasileiro, sobre planejamento pro ano que vem. CEO do Botafogo, ele falou, ó, não sabemos ainda como vai ser o planejamento pro ano que vem, estamos conversando muito, fizemos uma reunião com John Textor, são várias situações colocadas nesse momento. O Tairo Arruda falou também que pretende convencer alguns desses destaques a permanecerem pelo menos até o meio do ano que vem para jogar o Super Mundial de Clubes. Ele falou também sobre ida de jogadores para o Lyon para serem valorizados. E ele falou também sobre jogadores do Lyon poderem vir jogar no Botafogo ano que vem, tá? O Tairo Arruda encerra falando que estão planejando 2025, mas isso vai ficar para depois do dia 20 de dezembro, aonde termina o Intercontinental de Clubes lá no Catar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar.
Aí eu vou dar minha opinião sobre isso tudo aqui, sobre planejamento para o ano que vem. O John Textor falou sobre isso também, vou trazer esses detalhes e vou dar minha opinião. Falar sobre saídas, chegadas, jogadores em fim de contrato, jogadores do Botafogo indo para o Lyon, jogadores do Lyon vindo para o Botafogo. Quero conversar sobre isso tudo com vocês, tá? O que eu acho que vai acontecer e sobre o que o John Textor falou. Fica aí, já volto. Voltando aqui para a gente finalizar, falar sobre John Textor, continuar falando sobre planejamento, reformulação no elenco para o ano que vem. Mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, o John Textor ontem, após o título brasileiro, falou também sobre planejamento para o ano que vem. Ele disse que o Botafogo, cara, vai ser top 3, top 4 no futebol brasileiro pelos restos das nossas vidas. Aí ele brinca, né? Aí ele fala o seguinte, para de vez em quando a gente ganhar campeonatos. Olha, minha opinião sobre isso tudo, tá? Primeiro, planejamento pro ano que vem, dando a minha opinião, aí eu vou falar o que eu penso. Cara, reformulação vai ter que ter no elenco. Só que eu não acho que vai acontecer uma debandada. Eu tô vendo muita gente falando, a gente vai perder vários jogadores do time titular. Não acho, tá? Eu acho que a reformulação, primeiro, os 9 jogadores em fim de contrato. Eu acho que alguns talvez fiquem, por exemplo, o Marçal tá em fim de contrato, mas eu acho que talvez o Botafogo possa renovar com o Marçal, não sei, já que o Cuiabano pode ser negociado. O Jefinho vai ficar. E tem a situação do Gatito também. Os outros, cara, o Tietê, o Eduardo, o Romero, o Pablo, o Rafael, que vai aposentar, entre outros ali, eu acho que não ficam pro ano que vem. Inclusive o Tiquinho Soares e o Danilo Barbosa tem mais 1 ano de contrato com o Botafogo. O Danilo até o meio do ano que vem, o Tiquinho até o final do ano. Eu acho que o Danilo e o Tiquinho também devem sair do Botafogo, tá? É um feeling, não é informação, mas é um feeling que eu tenho. Então a gente tem saídas para ter chegadas. Como eu falei na primeira parte do vídeo, o Textor está querendo mídia, está querendo internacionalizar ainda mais o Botafogo, precisa de jogadores de peso para trazer mídia. Jogadores de peso, claro, que correspondam também dentro de campo, que vai ser muito importante para a gente jogar a Copa do Mundo de clubes do ano que vem. Jogadores renomados, conhecidos aí no futebol mundialmente. O Luiz Henrique falou que quer ficar, pelo menos até o meio do ano que vem, para jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Almada deixa entender que vai sair. Espero que não seja pro Lyon, né, Almada? Porque o Lyon, ele não valoriza ninguém. O Tairo falou de mandar jogadores pro Lyon para valorizar. Eu acho um erro. Hoje o Botafogo valoriza muito mais do que o Lyon. Tem a situação do Igor Jesus, ele fala pouco sobre isso, mas provavelmente vai sair, tá cobiçado. E o Savarino, o Marlon Freitas, o Gregory, apesar da idade, eu acho que esses jogadores serão cobiçados também no mercado da bola, mas dificilmente eu acho que o Botafogo vai liberar esses atletas, porque o Botafogo não vai se desfazer do time titular assim, até porque não pode, né? E o Cuiabano tá muito cobiçado também, deverá ser negociado. Jogadores do Lyon virem jogar no Botafogo. O Tairo Arruda falou sobre isso. Eu acho que pode acontecer, tá? Muito bem provável que isso aconteça. Por exemplo, um centroavante Lacazette. Cara, o Lacazette é craque. Apesar da idade, o Igor Jesus saindo, ele vindo pro lugar do Igor Jesus, é um baita centroavante, artilheiro do campeonato francês na temporada passada. Eu acho o Lacazette craque de bola. Seria um substituto pro Igor Jesus à altura, camisa 9. Tem o Tagliafico também. Esse aqui eu fiquei pensando, cara, o Tagliafico, lateral esquerdo. Hoje ele é reserva no Lyon do Abni, né? Abni. O Tagliafico é reserva do Abni, lá no Lyon. Você pode trazer o Tagliafico também para lateral esquerda, já que o Cuiabano vai sair, se não for ficar com o Marçal. Então, muito bem provável, sim, alguns jogadores do Lyon, jogadores interessantes, possam pintar no Botafogo para jogar a Copa do Mundo de clubes do ano que vem. E são 7 campeonatos, né, gente? Ano que vem o Botafogo tem 7 campeonatos. Por exemplo, a reformulação, na minha opinião, que eu acho que vai acontecer. Jogadores do banco de reservas provavelmente devam sair quase todos.
o Tietê, o Eduardo, o Romero, o Tiquinho, Danilo Barbosa, eu acho que a barca vai passar para esses atletas, tá? Jogadores mais efetivos no mercado vão chegar, às vezes até mais baratos do que esses, e vai vender. Claro que o Botafogo vai vender sim jogadores também, por exemplo, Almada, o Igor Jesus, talvez saia jogadores pilares do time titular para outros chegarem, né? Outros com salários altos, para manter a folha salarial e também disputar títulos. Aquela debanda, né, no time titular, no time titular, vai sair todo mundo do time titular, não acredito. Eu acredito que do time titular a gente perca 1, 2, no máximo 3, para chegarem outros do mesmo nível, tá? Mas esses jogadores de banco de reservas aqui em fim de contrato, na minha opinião, não fica. Por exemplo, hoje é muito melhor, cara, com todo respeito ao Tietê, hoje é muito melhor você liberar o Tietê e trazer um Hércules do Fortaleza do que você ficar com esses caras. Hoje, você trazer um Hércules volante do Fortaleza é muito melhor para o time do que você manter um Tietê. Respeito o Tietê, a história dele, ganhou muitos títulos, mas hoje eu acho que o Botafogo vai ver mais assim. Vai liberar alguns atletas, principalmente do banco, para trazer outros ali mais efetivos e talvez até mais baratos do que esses. Então eu acho que a reformulação, só para resumir, vai ser assim. Jogadores do banco, jogadores que não estão sendo tão aproveitados, devam sair, quase todos, um ou outro vai ficar. Jogadores do time titular, acredito que a gente perca 1, 2, no máximo 3, para chegarem outros com os mesmos salários, a mesma qualidade, para a gente brigar por títulos. E é isso, jogadores em fim de contrato, maioria vão sair. Acredito sim que jogadores do Lyon possam pintar no Botafogo para a próxima temporada. E jogadores do Botafogo indo pro Lyon não vai valorizar, tá? Hoje o Botafogo valoriza muito mais do que o Lyon. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de segunda-feira. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã, terça-feira, tô de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde. Amanhã não tem live não, tá? Vou fazer live só quarta-feira, pós-jogo. Pós-jogo, quarta-feira tem o Intercontinental, vou fazer live quarta-feira pós-jogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.